O ceratocone pode estar oculto, tá? E o paciente pode sequer ter consciência de que algo está errado, né? Pode passar batido pelo paciente e pelo próprio médico, né? Esse é que é o pior. O oftalmologista precisa ter uma mentalidade investigativa e questionadora, perguntando de maneira estratégica para colher informações que possam indicar o ceratocone, mesmo que os sintomas não sejam, aliás, tão evidentes, né? Então, você vai fazer as perguntas que eu já falei, né? Coça os olhos com frequência. A coceira crônica é um dos principais fatores de risco, especialmente em pacientes com alergias, rinite, asma, dermatite, né? Coçar o olho repetidamente pode fragilizar a córnea e contribuir para o desenvolvimento ou agravamento da ectasia. Como eu já falei, você tem que perguntar, tem rinite, asma, outras alergias respiratórias, atopias, né? A relação entre alergias e o ceratocone é bem documentada, existe. Pacientes com rinite alérgica tendem a ter mais dificuldade em controlar o mau hábito, inclusive, né, de coçar os olhos. Vai perguntar se o grau da miopia e do astigmatismo muda com frequência. Os pacientes com ceratocone frequentemente relatam que os seus óculos não funcionam mais e que a refração parece estar desajustada em um período de tempo muito curto, às vezes com menos de 6 meses. Vai perguntar se tem histórico familiar de ceratocone, de jovem que teve algum problema de vista mais grave, ou principalmente pai e mãe. A história familiar de ceratocone é um fator importante. Pacientes com familiares de primeiro grau, inclusive, com ceratocone, possuem um maior fator de risco, né? Muito grande para desenvolver. Como eu falei, outra coisa que você vai fazer uma pergunta se o paciente já foi diagnosticado lá na infância mais cedo, com estrabismo, se já, né, teve que usar tampão, se usou direito ou não. Embora o ceratocone não seja relacionado ao estrabismo em si, é importante questionar sobre qualquer história de tratamento da visão na infância, o que pode ajudar a descartar diagnósticos diferenciais de baixa visão, como a ambliopia, que eu já falei, né? Então, agora vamos entrar nos sinais clínicos aí. Vamos falar um por um, né? Os sinais clínicos a serem observados aí no ceratocone. A consulta, ela não se limita às perguntas, não se limita à anamnese, mas a anamnese é a primeira barreira contra o ceratocone. A segunda é o exame físico. Então, o exame físico e a observação cuidadosa do paciente são essenciais, gente, para identificar os sinais que podem indicar ceratocone. Então, o que a gente vai procurar? Primeiro, a acuidade visual. Primeira coisa, vamos medir a acuidade visual sem correção, um olho de cada vez, igual eu falei. Se tiver normal, tudo bem, 20/20. Não é normal, já suspeita. Depois você vai para a refração. É uma refração difícil. Por quê? Porque um astigmatismo irregular, ele é de difícil correção, e a miopia, né, também, mas é mais o astigmatismo irregular. Eles são problemas de difícil correção e são comuns no ceratocone. Durante a refração, se o paciente tem dificuldade, né, em aceitar essa correção ou apresentar uma variação rápida do grau, é necessário investigar mais a fundo, né? Aí vem a pressão intraocular, igual eu falei, não é uma relação direta, mas pressões baixas significam córneas finas, igual eu falei. Então, você tem que prestar atenção aí na tonometria, pressões muito baixas, que eu falo assim, menos do que 10 milímetros de mercúrio, corresponde a córneas muito finas. O normal da córnea é de 470 a 550 micras. Córneas abaixo de 470 micras normalmente apresentam pressões intraocular baixas. Então, é um sinal de alerta. A ceratometria, como eu falei, a ceratometria do paciente. O exame inicial de ceratometria pode revelar curvaturas anormais que indicam suspeita de ceratocone. Se a curvatura média, como eu já falei, da córnea for maior que 45, ou a máxima for maior que 46,5, pode suspeitar, uma vez que a média, como eu já falei, da ceratometria do brasileiro é 44, oscilando entre 43 e 45.
Então, esse é aquela ceratometria do autorrefrator mesmo. Não é um exame, vamos dizer assim, confiável 100%, mas te dá uma ideia, porque aí você vai pedir a topografia de córnea, porque na topografia, que é um exame rápido, você pode pedir logo fácil de fazer, na topografia você vai ver se tem uma curvatura muito alta, comparar os dois olhos, se tem uma diferença grande, se aquele astigmatismo é regular ou não, porque se for irregular, se tiver ceratometria alta, aí quando eu vejo alterações na topografia, eu peço o Pentacan. Por quê? Para confirmar as alterações da topografia, para classificar o ceratocone e para tratar, com base no Pentacan. E outra, quando eu suspeito de ceratocone no exame clínico, anamnese e exame físico, eu peço a topografia de plástico e ela vem normal, aí eu paro aí. Não. Aí que eu peço o mapa epitelial e o Pentacan. Além do Pentacan, eu ainda peço o mapa epitelial. Por quê? Porque, como eu já falei, topografias, eu já vi ceratocone com ceratometrias e topografias normais. Porque o epitélio pode estar mascarando uma ectasia na curvatura anterior da córnea. Então, eu peço Pentacan e peço o mapa epitelial. Bom, o que mais? Biomicroscopia. Você põe o paciente na lâmpada de fenda, vai examinar, como eu já falei, conjuntiva, córnea, folículos, papilas, conjuntivite vernal, atópica, o limbo, nódulos de trantas, olho seco, evaporativo, muita tela. Tudo você tem que tratar, tudo. Examinar a córnea. Na córnea, estrias de Vogt, que são estrias ali no estroma profundo da córnea, é um sinal de ceratocone. Você pode ter até, às vezes, uma hidrópsia, uma cicatriz, né? Dependendo do ceratocone muito avançado, você pode ter ruptura da membrana de DCM e você tem uma hidrópsia aguda naquela córnea, entra água, edema de córnea. Aqui você tem que tratar, esperar reabsorver, esperar melhorar. Normalmente fica uma cicatriz ali. E normalmente esses pacientes vão para transplante, que é um ceratocone avançadíssimo, né? Que mais? Na córnea, como eu já falei, vamos observar ali, podemos, né, observar os anéis, o anel de flecha, que é o depósito de ferro na base do cone, sinal de Munson, o paciente olha para baixo, existe a pálpebra, sofre um abaulamento, sinal de Risuti, o paciente olha nasal, você põe a luz da lâmpada de fenda temporal oblíquo, você vê a luz passando pelo cone. Vai observar também na córnea, além disso, que eu já falei, né? O sinal de Risuti, o falha de Munson, de flecha, estrias, cicatrizes, né? Câmara anterior profunda, pode ser um sinal também de ceratocone, né? Pela ectasia da córnea, provocando uma miopia alta. Reflexo vermelho da retina, né? Primeiro você vai examinar também o cristalino, para ver se tem alguma catarata congênita, dando baixa visão, que é raro, mas pode ter. Depois você vai examinar o vítreo, saber se tem a persistência do vítreo primário hiperplásico, PVPH, que é uma outra causa rara, mas de baixa visão nessa faixa etária. E você vai lá para a retina, examina o nervo óptico, se tem alguma neuropatia, alguma sequela, que também é raro. E a mácula, se tem cicatriz macular de toxoplasmose congênita, que aí é mais frequente, que é um diagnóstico de baixa visão. Só que a cicatriz, ela dá uma visão muito baixa. Então, às vezes, não bate com aquele ceratocone, que é estágio 1, estágio 2, e a visão está muito ruim. Quando houver uma discrepância muito grande entre o estágio do ceratocone e a visão, desconfia que às vezes pode não ser só o ceratocone. Pode ter uma cicatriz, pode ter uma ambliopia profunda. Tudo isso você tem que ficar esperto para não comer bola, como diz o outro, no final, né, do seu tratamento, e em vez de melhorar, não aconteceu nada, a visão não melhorou, você tratou o ceratocone direitinho, certinho, quando você vai ver, tem uma ambliopia, tem uma cicatriz, né, aí é ruim.